convido a você a pegar a palavra de Deus e abri-la agora neste exato momento, lá no 46º livro da Bíblia, 1 Coríntios, irmãos, capítulo 12. Já fica o convite aqui, tá? A escola bíblica vai voltar. A escola bíblica voltará. Você que tem um anseio em dominar as escrituras, venha porque aqui é um momento extraordinário. O professor é o Espírito Santo. O professor é o Espírito Santo. Nós estamos sedentos para compartilharmos tudo aquilo que Deus tem nos dado através da palavra de Deus com vocês, porque nós também aprendemos muito com vocês. Amém? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Quantos encontraram? Digam amém. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Aqui nós vimos, meus irmãos, um espírito de coletividade. Da mesma forma que nós, como corpo de Cristo, nós precisamos estar unidos, porque a obra de Deus, ela é uma situação de cooperação. Eu sou cooperador com você, você é cooperador comigo, e nós somos cooperadores na terra aqui de Cristo. Nós precisamos levar o Evangelho, e muitas das vezes nós não entendemos, nós não sabemos por que uma pessoa, por mais que ela se limita, ela se isola. Mas existem circunstâncias para isso. Nessa série que nós estamos vendo, Desafiando Gigantes, eu vi muitos pregadores aqui dizendo uma coisa que eu concordo muito, que infelizmente, e isso dentro das igrejas, graças a Deus isso tem caído, irmãos, mas dentro das igrejas existem pessoas com uma insegurança muito grande, achando que você não é capaz. Isso está amarrado em nome de Jesus. Você é muito mais do que capaz, porque você foi escolhido pelo Todo-Poderoso. E é importante que nós tenhamos uma situação de clareza, porque aquele time só conseguiu vencer porque todo o time empenhou-se para conseguir a vitória. Não sei se os senhores perceberam, mas em um certo momento um dos jogadores pediu para sair, ele não dava conta mais. Entretanto, o treinador, muito sagaz,
falou: nós precisamos de vocês, nós precisamos de você. E da mesma forma, eu queria compartilhar com vocês aqui algo que aconteceu na história de Israel. Em um certo momento o povo, ele foi levado cativo para a Babilônia, e quando Neemias ficou sabendo da circunstância, ele entristeceu-se muito. Neemias, eu sugestiono você a ler o livro de Neemias. São 13 capítulos, são capítulos que traz com grande clareza o tanto que Deus é extraordinário, porque Neemias, ele era copeiro e tornou-se governador. Ele, no certo momento que ele soube que os muros, que as muralhas de Jerusalém estavam no chão, ele entristeceu-se. Hoje eu observava o pastor Luiz Fernando falando algo aqui pela manhã, que as muralhas, ela dava uma situação de insegurança para aquele povo. Imagine você, e agora eu peço que você empreste-me a sua imaginação, empreste-me a sua imaginação, fique comigo aqui. Se porventura ao término eu não devolvê-la, sinta-se entregue, tá bom? É tácito, é subentendido. No término, se eu não devolver, pegue comigo, combinemos dessa forma. Mas neste momento é importante que você entenda a seguinte situação: Neemias, ele era o copeiro do rei, uma pessoa de confiança. Naquele momento, ele, quando tinha acesso ao rei, ele experimentava todas as suas farturas que o rei comia, passava por Neemias. Em um certo momento, Neemias, ele apresentou-se perante ao rei com um semblante caído. Ele apresentou-se perante ao rei triste. E a palavra de Deus, lá em Neemias capítulo 2, diz que ele apresentou-se, quando ele colocou-se daquela forma, ele ficou com medo. Entretanto, antes dele apresentar-se, quando ele ficou sabendo da situação dos muros que tinham caído, ele jejuou, ele orou, e por muitos dias consultou a Deus. Então, quando ele apresentou-se ao rei, e o rei Artaxerxes perguntou a ele: Neemias, eu te vejo triste. Ele apavorou. A Bíblia nos diz que ele ficou com medo, irmãos, porque o rei, ele poderia muito bem falar: você está triste, você não me serve, corte a cabeça dele, venha outro. Poderia ser muito possível isso acontecer, mas Neemias, naquele momento, ele colocou-se de uma forma que era a forma ideal. E aí eu quero que você entenda da seguinte maneira: a palavra de Deus nos diz, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se porventura em um certo momento você for fazer algo e vir uma situação de medo sobre você, você vai declarar o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Os senhores, por gentileza, poderiam colocar essa situação, por favor? Eu quero apenas que vocês entendam. Nós tiraremos agora do plural e colocaremos no singular. Nós tiraremos ali o nós e colocaremos eu. Você, quando vir uma situação que te aflige, você vai falar: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Independente do problema, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho que resolver um grande problema, mas eu tenho a mente de Cristo. Eu não sei o que vai acontecer, eu tenho a mente de Cristo. A minha situação financeira está muito complicada, eu tenho a mente de Cristo, e o Senhor vai iluminar para que eu resolva esse problema. É uma enfermidade a qual aparentemente aos olhos humanos não tem cura, mas eu tenho a mente de Cristo. Eu não vou me acovardar perante essa situação. Neemias então falou para o rei, porque o rei perguntou a ele: o que eu posso fazer para você? Neemias então falou que tinha que visitar a casa a terra onde os pais dele foram enterrados. Meus irmãos, por gentileza, quando você tiver a oportunidade, leia o livro de Neemias, que os senhores perceberão com clareza isso que eu estou falando. Amém? E quando então ele falou, tudo poderia acontecer, mas o rei foi e liberou ele para que ele pudesse ir e construir as muralhas.
eu penso que na cabeça de Neemias surgiu uma indagação muito grande. Indagação esta que passava: como que vou construir um muro sozinho? É importante que nós tenhamos, que nós aqui cheguemos a um conhecimento que muitas pessoas compraram a ideia de Neemias. Quando eu falo que compraram a ideia de Neemias, muitas pessoas entenderam aquele propósito. Se uma pessoa está dentro do propósito, e este propósito é um propósito firmado na palavra, tenha certeza, você se resolver seguir esta pessoa, você não estará seguindo a pessoa de forma incorreta. Primeiro porque a pessoa, o querido Neemias, ele orou, ele pediu uma estratégia, ele foi até Jerusalém, e até chegar na circunstância, ele andou ao redor de Jerusalém, para visualizar as informações, mas aqui chega uma situação. Existia 3 senhores: Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe. A Bíblia faz questão de falar isso, o árabe. Esses 3 foram a pedra no sapato de Neemias. Aparentemente, porque quando Deus está na obra, o diabo sempre sobra. O que aconteceu? Neemias foi indagado em um certo momento, porque eles perceberam que o propósito de Neemias ali era arrumar pessoas para reconstruir as muralhas. E quando isso começou a acontecer, esses senhores começaram a caçoar, a zombar de Neemias e dos que lá estavam. Imagine você falando para um membro da sua família o poder maravilhoso do sangue de Jesus, e de repente aquele ente familiar, ele é desacreditado de todo mundo, da família, mas você resolveu acreditar nele, porque ele chegou em você e compartilhou da situação que ele quer mudança. Não vire as costas, meu irmão, não vire as costas, meus irmãos. Você é um missionário na sua família. Da mesma forma que Neemias, ele mobilizou um povo, você tem com quem contar. Se na sua família, porventura, neste momento ainda, e quando eu falo lapso temporal ainda, é porque esse lapso temporal, essa situação, ela vai mudar. É uma situação temporária. Quando não tem pessoas para coadunar com a mesma fé, para concordar com a mesma fé que você, este corpo está preparado para comprar esta briga com você. Nós estamos aqui juntos, um corpo de Cristo, para comprar esta briga com você. Briga esta que não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra principados e potestades. E é por isso que é importante nós estarmos juntos em um só corpo. Quando, na verdade, Neemias começou a disseminar a informação que eles construiriam aquele muro, esses indivíduos começaram a zombar dele, começaram a colocá-los para baixo, falando que eles não conseguiriam, que seria muito fácil que aquelas muralhas elas caíssem. Só que os dias foram passando, as circunstâncias foram mudando, os resultados foram chegando, e é isso que eu quero dizer a você. Se as coisas estão acontecendo com você, e neste momento você ainda não vê o resultado que você espera, espere um pouco, espere um pouco. Uma coisa que você tem que ter certeza: Deus não desamparará você e a sua casa. Deus não irá desampará-lo. A situação, muitas das vezes, não é a situação mais benéfica. A situação, muitas das vezes, ao contrário. Quanto mais na igreja você vem, pior as coisas ficam. Quanto mais você ora, mais o problema aumenta. Quanto mais você chora, mais você apanha. Mas eu quero dizer algo a você. Deus, Ele vai te surpreender. Não existe problema que o meu Deus não resolve.
Não existe problema que o nosso Deus não resolve. Toda circunstância que porventura você pensa que é impossível, é aí que meu Deus trabalha. Se tem uma enfermidade que aos olhos humanos você foi desenganado, não perca seu tempo discutindo com o homem. Você tem um Deus que tudo pode. Você tem um Deus que tudo faz. Se porventura a situação, ela encontra-se totalmente desfavorável, você olha e não vê situação nenhuma de saída, tenha fé que Deus já está trabalhando por você. Você será motivo de testemunho vivo na sua casa, na sua família. Onde quer que você chegar, você chegará com uma unção extraordinária, por mais que você não veja. Aquele momento que você chega num lugar e a pessoa, esses tempos aconteceu isso, a Thalita chegou em um local e o rapaz do caixa falou para ela assim: nossa, mas que alegria é essa? Era um feriado, irmãos, era muito cedo, e aí ela voltou sorridente, ela estava um tanto quanto descaída, era o início da manhã, e eu falei assim: que sorriso bonito. Ela falou, o rapaz do caixa falou assim: nossa, que alegria é essa que você está transmitindo? Ela falou assim: Jesus é a minha alegria. E eu vou falar algo para vocês, que naquele dia ela tinha começado o dia chorando muito, e eu tinha falado para ela que dores como essa, nós não resolvemos, somente o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo, irmãos. Tem dor que não adianta, tem situações que não adianta. Se você tem a possibilidade de compartilhar com alguém, essa pessoa ela vai orar por você. Às vezes você vai ficar chateado com a pessoa, porque talvez você esperaria uma outra situação da pessoa. Nossa, mas eu falei o meu problema para aquele irmão, e aquele irmão não me deu a mínima atenção. Mas é porque tem problemas, meus irmãos, que é somente o Espírito Santo que vai trazer a resposta e o consolo para você. Mas uma coisa eu te falo, a ferramenta que vai ser utilizada é a melhor ferramenta que tem. Ela é gratuita, ela é acessível, e eu quero trazer algo bom para você. Você também tem acesso. Joelho no chão, oração e coração quebrantado, não há nada que não resolva. Talvez não virá no seu tempo, mas Eclesiastes nos diz que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 13 fala que há tempo para todas as coisas, tempos determinados embaixo dos céus. E foi o que aconteceu quando Neemias estava ali. Ele fez a reconstrução. De repente as pessoas, os 3 indivíduos que ali estavam, Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, foi e mandou mensageiros para Neemias, falando da seguinte forma: nós precisamos conversar com você. Só que eles já estavam em trama, irmãos. Eles queriam que as coisas não acontecessem do jeito que estava para acontecer na cabeça deles, mas já tinha acontecido. Mas Neemias, com toda a sua sabedoria, mandou a resposta da seguinte forma: eu estou empenhado em um grande projeto. Eu estou empenhado em um grande projeto. Vai lá de novo, fala com ele lá, segunda vez. Eu estou empenhado em um grande projeto. Isso encontra-se lá em Neemias capítulo 6, versículo 3. Eu estou empenhado em um grande projeto. 4 vezes. Vai mandar uma carta para ele agora. Olha, Neemias, nós ficamos sabendo que o que você quer fazer é aqui nos colocar para fazer uma dissensão, é para fazer aqui algo contra o rei. Nós vamos colocar essa informação e você será penalizado. Mas ele foi de uma outra maneira: vocês estão mentindo. E aí, meus irmãos, aqui vem um detalhe este que faz com que você, estão comigo, irmãos? Eu sinto que a imaginação dos senhores estão comigo, tá? E aí o detalhe vem da seguinte forma: quando nós lemos aqui 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 ao versículo 27, foi com este intuito, porque nem todos que você compartilha suas informações estão com você.
Nem todos, preste atenção. Ah, Renan, você está falando, todo mundo sabe, sabe? Será que sabe? Neemias, em um certo momento, foi conversar com um indivíduo, colega, um senhor de nome Simaías. Senhores, por gentileza, poderiam projetar aqui Neemias capítulo 6, versículo 10? Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava confinado em sua casa. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Eu, porém, lhes respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado. Agindo daquela maneira, assim poderiam falar mal de mim e desacreditar-me. Ele foi na casa de um amigo, foi compartilhar informação. Entretanto, aquele amigo já tinha sido comprado, irmãos. Mas eles não estavam mexendo com um homem qualquer. Este homem, ele já tinha intimidade com Deus. Inclusive Neemias, quando virou governador, ele foi responsável por processar, para fazer com que o povo de Israel regressasse daquela vida de murmuração, daquela falta de fé. E foi por isso que ele foi lá. Lembra que ele era copeiro, irmãos? Tornou-se governador. A história dele é muito parecida com José, mas a grande situação aqui é que no momento ao qual ele torna-se governador, ele precisava fazer de uma outra forma, porque o povo já estava sendo escravizado de uma maneira a qual não tinha mais jeito. Se ele não tomasse essa atitude através de Deus, ele provavelmente cairia nessa situação e ficaria desacreditado mesmo, porque essas três pessoas, juntou-se o quarto aqui. Por isso que eu estou te falando, existem informações que é só você e Deus, é só você e aquela pessoa que realmente em todos os momentos você pode contar com ela. Se você pensa que de repente esse assunto pode virar motivo de chacota, motivo de, é um sonho, eu compartilho. Não compartilhe, irmãos. Compartilhe, sabe com quem? Compartilhe com Deus. Apesar de Deus já saber de todas as coisas, mas muitas das vezes nós ficamos acanhados, e Deus já sabe que você está acanhado, mas então por que você não compartilha essa informação? Não andeis ansioso. Muitas das vezes nós queremos algo, mas a ansiedade, e aqui vai um dado importante: o Brasil, ele está no primeiro lugar de prevalência de ansiedade do mundo. Eu não te falei errado, tá? São 193 países reconhecidos, com duas possibilidades. Em alguns momentos eles também são reconhecidos, que é o Vaticano e a Palestina, torna-se ali 195, mas em alguns fatos torna-se 206, depende do critério que são utilizados, mas oficialmente são 193 países. O Brasil prevalece em primeiro lugar no tocante à ansiedade. É um dado negativo, ruim. Essa mesma situação, o Brasil ele está em primeiro lugar na América Latina no tocante à depressão. E a depressão é a doença que mais tem incapacitado pessoas no mundo inteiro. O que tem a ver com o que você está falando, Renan? É simples. Muitas das vezes os nossos projetos nós colocamos no papel, mas não compartilhamos e pedimos orientação para Deus. Essa ansiedade vai tomando conta do nosso coração. Esse tempo vai passando, você não vai conseguindo aquilo que porventura está pedindo. Isso progride para uma possível depressão. E aí existe uma frase dentro do meio corporativo, que eu certa vez, inclusive, até falei para que
não pudesse utilizá-las em qualquer circunstância. Um colega uma vez falou: olha, o problema, Renan, é o seguinte: se eu não posso vencê-lo, eu junto-me a ele. Eu falei: não, comigo não funciona muito assim não. Eu falei: não, depende muito. Ele falou: depende por quê? E o bom é que esse colega é da fé. Eu falei: eu jamais vou juntar com um inimigo que quer me destruir. Ele falou: mas você levou para o lado espiritual. Eu falei: eu estou aqui de passagem. Eu não posso juntar-me à minha ansiedade, eu não posso juntar-me à depressão. Aí você vai falar assim: eu não me considero uma pessoa ansiosa, mas em um certo momento, dependendo, você fica curioso para saber algo. E aí quando ele falou isso, eu não tinha parado para pensar: eu vou parar de utilizar esse para sempre. Eu falei: eu tomo cuidado com essa hipérbole, que é essa infinidade, sempre, todas as coisas se adequam a essa situação. E aí eu peguei e falei para ele: irmãos, se porventura nós levarmos a ferro e fogo, tudo no meio corporativo, para a nossa vida espiritual, nós somos sucumbidos. Porque se eu não consigo a minha vaga de trabalho lá, a minha promoção, eu olho o meu colega de trabalho, ele não faz as coisas, ele está aí, está ganhando a mesma coisa que eu vou me juntar igual ele, vou deixar de fazer. E as coisas não são dessa forma. Acredito que em pouquíssimas circunstâncias esta frase ela vai se encaixar. Diferente do que falam, contra fatos não há argumentos, eu já penso o contrário também. São contra os fatos que nós imputamos os argumentos. Então nós temos que tomar cuidado com essas informações. Quando Neemias naquele momento, ele falou para Sanbalate, para Tobias e para Gesem, que estava empenhado em um grande projeto, é porque este projeto, meus irmãos, já estava muito antes de ser concluído na mente dele, colocado por Deus, porque se assim não fosse, não seria ele que estaria ali naquele momento. Mas sempre existirá pessoas para nos jogar para baixo. E é neste momento que eu quero falar para você: nós como corpo de Cristo, estamos em um único propósito, porque nós temos a certeza que nós não moraremos aqui, nós estamos de passagem aqui, nós queremos viver as boas coisas desta terra, mas não há coisa melhor que a nossa eternidade com Cristo. Desta forma eu quero falar para você: se porventura você tem algo que você já não vê possibilidade mais nenhuma, você vê a circunstância muito mais desfavorável do que realmente ela é, eu convido você a colocar-se de pé, convido você a levantar-se do seu lugar, porque Deus, Ele quer fazer com que você saia nesta noite. Mais uma semana se inicia, mais uma semana encontra-se aqui. Nós estamos crendo que vai ser a melhor semana da sua vida. As pessoas ficam falando: mas toda semana é a melhor semana da minha vida? Sim, isso é fé, irmãos, exercício de fé. Se as coisas estão muito boas para você, ficará muito melhor. Se as coisas não estão boas, creia que vai ficar. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, e graças a Ele por isso, porque com esse imediatismo, com essa situação, dados que eu trouxe para os senhores aqui, de ansiedade, de possíveis pessoas que se tornam depressivos, isso infelizmente, pela falta de Cristo, isso tende a aumentar. Mas nós como povo de Deus, nós tomamos posse de termos a mente de Cristo e vivermos no propósito que aqui nós fomos escolhidos. Eu quero que você feche os seus olhos. Você que levantou-se, coloque a mão sobre a sua cabeça. Você que está sentado, convido a você também a levantar-se do seu lugar. A diferença é que neste momento você vai agradecer. Nós estamos empenhados em um único propósito, e este propósito, meus irmãos, este propósito é reconstruir. Este propósito é voltarmos a termos a proteção de Deus, como naquele dia as muralhas de Jerusalém representavam a proteção de Deus. Nós estamos aqui empenhados em buscar a proteção e reconstruir o que Deus tem para nós. Aleluia. Glória a Deus.
já determinei em meu coração. Aleluia, Tenho muros pra reconstruir. Você que está com a sua mão na cabeça, Dessa obra eu não abro. não abra mão da obra de Deus sobre a você, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Nós vamos romper as barreiras, meus irmãos. Nós vamos vencer os obstáculos, porque é Deus que nos trouxe até aqui. E em nome do Senhor Jesus, nós tomamos posse das promessas de Deus para as nossas vidas. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui para escutarmos a palavra do Senhor, para vermos a importância do corpo de Cristo, para vermos a importância do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, que em nome do Senhor Jesus, eu não sei o que este meu irmão, que essa minha irmã precisa, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Como naquele dia o Senhor instruiu Neemias para que ele pudesse reconstruir os muros. Pai, reconstrua os sonhos, reconstrua os projetos, reconstrua as famílias. Pai, nós temos total certeza que é o Senhor que está na condução deste projeto. Nós somos construtores, nós estamos aqui empenhados em um único projeto, que é reconstruir tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, e nós já tomamos posse em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nós temos o poder, porque o Senhor nos concedeu o poder. Nós temos, Senhor Jesus, a palavra do Senhor aos nossos pés. As nossas mãos são mãos que trabalham para edificação, são pés que trabalham para edificação. Nós fazemos parte do corpo do Senhor e nós queremos resplandecer a Tua glória. Pai, que em nome do Senhor Jesus nós pedimos que as famílias possam ser abençoadas, que todos estes meus irmãos possam colocar-se diante do Senhor e ter as suas indagações respondidas. Pai, somente o Senhor para nos trazer a vitória. Nós estamos empenhados em um grande projeto. Nós não vamos distanciar daquilo que o Senhor nos prometeu. Nós não vamos distanciar daquilo que o Senhor pode fazer sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para colocarmos esta semana debaixo da proteção do Senhor. Nós queremos que o Senhor agora visite cada família, visite cada casa, visite cada ente querido dos irmãos que aqui estão. Nós temos aqui a gratidão de dizer ao Senhor que mais um dia, mais uma noite, nós estamos fazendo um culto para o Senhor, para reconstruir aquilo que o Senhor deixou de melhor para nós. E muito em breve queremos testemunhar as bênçãos que o Senhor dará para nós, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor, povo de Deus.